Para conseguir o que nós precisamos para derrotar essa doença é um processo longo e intenso que demanda a participação de todos. As boas notícias que eu já vou dar a vocês é em relação a como facilitar isso para todos nós. Todos estão fazendo um trabalho incrível. Eu não me canso de agradecer a todos vocês pelo que vocês estão fazendo. Aqueles que praticam distanciamento social, ficam em casa, ajudam os demais. Tem sido incrível, mas não é fácil. E leva muito tempo. Todos querem mais convicção, mais certeza. Uma coisa muito frustrante disso tudo é o tanto de desconhecido a respeito dessa doença. Parece que nós estamos lutando contra um inimigo invisível e do qual nós temos pouca informação a respeito. Agora, o que nós queremos muito saber é o que está acontecendo com as nossas famílias, na nossa vida. Fomos expostos a esse vírus ou não? Ainda somos vulneráveis? São as respostas que as pessoas buscam, querendo saber o que isso significa para sua própria segurança e das pessoas que amamos. E nós sabemos que desde o início a pergunta é a mesma, desde que começamos a falar da Covid-19 em janeiro. A pergunta sempre foi, e os testes? Testes, como vamos conseguir os testes? Como vamos buscar as respostas? Diante de um adversário tão difícil e misterioso, como pelo menos diminuir esse mistério a respeito das nossas vidas e conseguir respostas através dos testes? Os testes são o caminho a seguir. A luta tem sido longa para conseguir aplicar os testes, mas hoje nós temos boas notícias. Estamos começando a ver um processo mais fácil para a realização de testes. E eu vou falar um pouco para colocar em contexto aquilo que eu vi no hospital Gotham, em Morrisania, que realiza testes lá no Bronx. Eu fui para ver como os testes estão sendo realizados, para ver como os nossos profissionais de saúde extraordinários que estão ali na linha de frente estão dando respostas para as pessoas, ajudando as pessoas a entenderem o que farão depois do teste, qual é o próximo passo. E eu vi a dificuldade disso lá no Bronx. Há poucas semanas, o nosso foco era salvar os nossos hospitais, salvar vidas. Nós não conseguíamos ainda organizar pessoal, equipamentos para a realização de testes, mas agora, de uma semana para cá, mais ou menos, nós somos sim capazes. Então, agora, nós teremos 8 locais de testes, hospitais e clínicas, uma iniciativa que nós começamos há pouco tempo, menos de 2 semanas. São 5.000 testes realizados desde 17 de abril. Nós organizamos um trabalho com funcionários, com a ajuda do sindicato, e agora nós vamos conseguir, então, aumentar esses testes para mais de 10.000 por saúde em cada um deles, e queremos aumentar ainda mais. Só que o que eu vi com os meus próprios olhos no sábado é que o processo de teste, como nós conhecemos até agora, os kits utilizados com aqueles swabs compridos que precisam de um profissional médico treinado para fazer, olha, não é engraçado não é fácil, tem que introduzir fundo o swab e precisa de todo um cuidado com o ambiente para daí mandar para o laboratório. É um processo elaborado não só para o paciente, mas também para o profissional de saúde. É um grande desafio em vários sentidos. E os nossos profissionais de saúde já estão enfrentando tantos desafios. E nós vimos o tanto que os testes demandam deles. Para a realização de cada um, eles precisam vestir uma armadura de equipamentos de proteção, a proteção facial, a máscara N95 ou alguma outra máscara apropriada, luvas, avental. É um plano complexo para que eles estejam seguros, porque o teste que nós utilizávamos até agora, muitas vezes faz com que o paciente espirre. E, em se tratando de Covid-19, isso expõe o profissional de saúde. Então, um processo trabalhoso. Mas, se você está lidando com alguém que pode estar infectado,
é necessário proteger o profissional de saúde. São necessárias precauções, e isso precisando ser feito a cada vez que uma pessoa é testada. Muitas vezes por dia, ao longo do dia todo, um processo lento e que trazia risco de exposição para os profissionais. Estamos já há semanas trabalhando para confirmar que havia uma forma mais fácil de se fazer isso. E a boa notícia de hoje é que sim, existe essa possibilidade mais simples e mais segura de fazer os testes, e que nós vamos começar agora nas nossas clínicas e hospitais na cidade de Nova York. Então, para simplificar, a gente está chamando de teste de auto-swab. Significa o quê? Quando você vai a um desses centros de testes comunitários, ao invés do profissional de saúde ter que se preparar inteiro, colocar todo o equipamento de proteção e pegar aquele swab bem comprido para realizar o teste, agora é completamente diferente. Agora, o profissional de saúde explica para a pessoa que está ali para fazer o teste como ele mesmo pode realizar o teste. Então, por questões de privacidade, a pessoa vai para uma outra sala e basicamente é um cotonete esterilizado. Coloca no nariz, mas não precisa introduzir muito profundamente. E assim, em resumo, cospe também num copinho e essas duas amostras fornecem informações necessárias para a realização do teste. É muito mais simples, mais fácil para todos os envolvidos, sem o problema do swab comprido que causa espirros. É mais simples e é mais seguro, principalmente para o profissional de saúde. Tantos que arriscam sua vida semana após semana. Uma vez concluído, assim como muitos de nós já fizemos num hospital ou num consultório médico, você entrega a amostra para o profissional e aí ela é enviada para o laboratório para buscar os resultados. É mais simples, é melhor, e nós vamos agora continuar a usar fortemente porque a situação melhora para todos. Precisamos de parcerias com laboratórios privados que processam os testes. Já estamos conversando com eles, mas precisamos que eles venham se unir a esse processo. É parecido com a amostra que era levada até agora, mas precisamos que eles imediatamente aumentem a escala. Nós já podemos começar, estamos prontos, mas precisamos de mais. E para isso os laboratórios precisam fazer as adaptações necessárias para processarem esses testes que são mais simples. Para os profissionais de saúde, será uma realidade mais simples, melhor, e também vamos economizar muitos equipamentos de proteção com esse processo. São equipamentos preciosos e nós sabemos da luta semana após semana para garantir uma quantidade suficiente. Agora vamos poder economizar e garantir que exista equipamento para todos que precisam. São muitas as vantagens desta forma. Além disso, serão necessários menos profissionais para realizar os testes, porque nós conseguimos realizar mais no mesmo tempo e permite que eles estejam, então, na linha de frente, onde são ainda tão necessários. Agora, como eu falei, esses centros agora, hospitais e clínicas, você precisa explicar tudo, fazer todos os passos metodicamente com todos esses pacientes a serem testados. Por mais que seja mais rápido, você consegue fazer 15, não por pessoa, não por profissional, 15 por local. E nós vamos, então, expandir para 20 por hora, por local, querendo expandir ainda mais. Precisamos que os laboratórios privados adotem essa abordagem rapidamente, porque isso vai facilitar a vida de todo mundo, vai dar mais respostas mais rápidas para as pessoas, simplificando as coisas daqui para frente, conforme a gente, ao longo do mês de maio, realiza esses testes. Agora, precisamos também do governo federal, porque isso não significa que
o governo federal não tem a responsabilidade nesse sentido. Eles têm, sim, e os testes têm sido o calcanhar de Aquiles do governo federal desde o início. Agora, eles podem consertar a situação, utilizando todas as ferramentas ao seu dispor para aumentar a capacidade de testes dos laboratórios. Precisamos dos suprimentos que vão para os laboratórios, principalmente aquilo que a gente chama de reagentes, que fazem parte da realização da análise de cada uma das amostras. Ainda existe uma crise no fornecimento afetando os laboratórios e ainda não estamos vendo o governo federal tomar as rédeas desse problema como necessário. Desde o início é o mesmo problema, foco insuficiente nos testes, e mesmo quando se torna evidente que o caminho, a resposta, eram os testes, não vimos o governo federal utilizando todo o seu poder e ferramentas para garantir que os kits de testes, os iniciais e também a capacidade dos laboratórios pudessem ser na medida necessária. Isso é o que precisaremos para o mês de maio. Quanto mais testes realizarmos, mais rapidamente teremos uma transmissão reduzida dessa doença. Depois de mais realização de testes, iremos então fazer o rastreamento de contatos, monitorar os contatos todos dos que testarem positivo. É isso que nós faremos no mês de maio e por isso é tão importante termos um teste que seja mais simples. Um dia, e eu acho que isso é possível, nós conseguiremos testar todos os que precisam, mas não sem a ajuda do governo federal. Um dia conseguiremos fazer sempre, todos os dias, o teste das pessoas que precisam. E isso é importante analisar a correlação de todos esses passos para controlar e derrotar essa doença. Não será um avanço linear. É claro que nós sabemos que as coisas têm altos e baixos. Às vezes haverá percalços que fazem parte da vida, mas até agora os nova-iorquinos estão fazendo um trabalho excelente no combate dessa doença. E agora, com uma presença maior dos testes, o nosso avanço pode não ser linear, mas será consistente. Quanto mais testes, mais progresso, e por isso que precisamos dessa simplificação. Com os testes mais disseminados, vamos precisar rastrear os contatos daqueles que testaram positivo. Quando nós já falamos, no começo, aquela grande disseminação, nós não conseguíamos ter foco nisso. Nós estávamos focando nos hospitais, nas necessidades básicas das pessoas para salvar vidas, mas não focamos na organização de uma rede de rastreamento de contato. Agora nós conseguimos, e é isso que faremos no mês de maio. Rastrear essa rede de contatos de uma forma maciça, como nunca foi vista, e assim que fizermos o teste, vamos identificar os contatos dessas pessoas, identificar os que precisam de isolamento. Estou, então, agora anunciando que estamos contratando. Precisamos de profissionais de saúde experientes, talentosos. Você que está me ouvindo, qualquer um que ouça o que eu estou dizendo, se você tem experiência na área de saúde, se você está pronto para emprestar o seu talento nessa batalha, precisamos de você imediatamente. Estamos contratando imediatamente e vamos contratar ao longo do mês de maio. A cidade de Nova York pretende contratar 1.000 rastreadores de contato. Eles estarão trabalhando com todo o nosso pessoal de saúde e também com aqueles que nós vamos treinar de outras agências municipais para ajudarem nesse esforço. Mas agora, imediatamente, precisamos de 1.000 rastreadores de contato. Estamos contando com o apoio do Fundo em Prol da Saúde Pública, e eu agradeço muito ao Fundo e a todos aqueles que têm doado para o Fundo. Vocês verão esse apoio agora acontecendo de uma forma poderosa nesse combate que fazemos à doença no seu epicentro. Mas precisamos contratar imediatamente. O que esses rastreadores de contato farão? Eles farão entrevistas para determinar quem foram os principais contatos, vão entrevistá-los, identificá-los, vão avaliar a necessidade de isolamento,
vão garantir que os passos necessários estejam bem concatenados, e é muito importante esse treinamento para uma boa compreensão de todos aqueles que precisam de follow-up. É como se fosse um investigador de saúde. É esse conceito de detetive, que precisa, então, saber perguntar as perguntas certas, avaliar as respostas, ver aqueles que precisam, então, ser monitorados, testados e isolados. Vamos começar imediatamente, e todos os interessados podem, então, ir no site do Fundo de Saúde Pública, fphnyc.org. Muito importante, precisamos de você, da sua ajuda, que você esteja na batalha conosco.